Fala aí, meu povo, tudo bem? Boa segunda-feira para vocês. O Neymar jogou nesse domingo e sempre que o Neymar joga é muito assunto. Primeiro porque não tem sido muito normal o Neymar jogar, acho que a partir de agora sim vai ser mais normal e a gente não vai precisar analisar jogo a jogo com lupa como está sendo feito, mas ele teve uma atuação destacada, talvez negativamente pelo lance decisivo, mas muito pelo que ele tentou também contra o Novo Horizontino e a contagem regressiva que existe até a Copa do Mundo, as próximas convocações do Ancelotti e o que vai ser do Neymar, tanto pensando em seleção como também para os fãs do Neymar, né, que ficam ansiosos para ver o Neymar jogar, para os haters do Neymar que ficam ansiosos também para ver o Neymar jogar e o que vai acontecer com ele. Então eu quero nesse vídeo aqui falar um pouco da atuação do principal jogador brasileiro de talvez os últimos 20 anos, desde Ronaldinho e Kaká, 15 anos pelo menos, falar da atuação dele, do que eu acho sobre seleção brasileira e, enfim, do que eu acho que vai vir por aí pro Neymar. Neymar já começou a jogar, jogou o segundo jogo apenas na temporada, e a partir de agora ele tem que se manter em campo. Eu acho que era bastante óbvio que o Neymar não jogasse bem contra o Novo Horizontino. E por quê? Porque o Novo Horizontino estava no seu nono jogo da temporada, um bom time do Novo Horizontino, um time de segunda divisão que vem batendo na porta para entrar na primeira divisão do Campeonato Brasileiro, né? Os últimos 2, 3 anos ficou ali por 1, 2 rodadas. Por 3 jogos, Santos e Novo Horizontino não estão na mesma divisão, né? Se o Santos tivesse vencido 2 jogos menos e o Novo Horizontino tivesse ganhado um jogo mais, tá? E o Santos na segunda e o Novo Horizontino na primeira, são 3 jogos que mudariam os dois de divisão no universo de 76 jogos, os 38 do Santos e os 38 do Novo Horizontino na última rodada. Então o Neymar pegou um bom time, embalado, primeira campanha, né? Primeira colocação da primeira fase do Campeonato Paulista. O Novo Horizontino está levando o Campeonato Paulista muito a sério. O jogo era em Novo Horizonte e era o segundo jogo do Neymar no ano, o primeiro começando contra um outro time que vinha embalado em muito ritmo. Então é normal que o ritmo de jogo seja muito diferente e que ele não consiga desempenhar fisicamente igual aos outros. Outra coisa é que o Neymar é um dos poucos jogadores do futebol brasileiro que conseguiu fazer uma pré-temporada, né? Todo mundo já começou meio que treinando e jogando e o Neymar teve mais tempo para se preparar, então acho que ele está fisicamente, pelo menos esteticamente, ele parece melhor do que na temporada passada, aguenta 90 minutos e eu acho que é ativo durante os 90 minutos também, e a partir daqui é jogar mais vezes, ganhar mais confiança, que o time do Santos também melhora alguma coisa. Melhora bastante a condição, ou melhoraria bastante a condição do Neymar jogar bem, pelo que ele tem em volta. Mas o que eu vou mostrar para vocês aqui em números que me pareceu, o que a gente não pode dizer, é que o Neymar não buscou muito. Ele buscou muito, ele tentou muito e ele conseguiu pouco. Ou seja, mostra vontade, mostra que fisicamente vai começar a rodar melhor, mas que assim, pelo menos aguentou, mas que tecnicamente ele ainda precisa mais. Tecnicamente a gente depende do Neymar? A gente depende. A gente duvida do Neymar? Evidentemente que ninguém duvida do Neymar, tecnicamente. A questão é saber se para o que ele pode entregar hoje, ele ainda pode estar no nível dos outros. Eu acho que com mais rodagem a gente vai ter mais certeza disso. Mas a minha sensação é de que sim, que ele ainda pode, aos 34 anos, né, que ele completou agora tem 18 dias, que ele ainda pode jogar bem. Olha só os números dele contra o Novo Horizontino. Ele foi o terceiro jogador que mais vezes tocou na bola 90 vezes. Normalmente são os jogadores de defesa que mais tocam na bola, tem muito passe entre zagueiros, entre zagueiro e lateral e tal. E ele, como um jogador ofensivo, tocou 90 vezes na bola. Copo meio cheio, foi o jogador que mais venceu duelos no jogo, 7 duelos vencidos. Copo meio vazio, ele foi o jogador que mais perdeu duelos no jogo, perdeu 11 duelos. 7 de 18 duelos que ele tentou não é um bom número, tá? Normalmente isso aqui tem que estar na casa dos 50%, um pouco mais, para a gente poder considerar um bom parâmetro de um jogador como o Neymar. Conseguiu 3 dribles de 11, também é um número baixo de dribles que ele conseguiu, ou seja, ele não conseguiu vencer muitas vezes a marcação adversária. Aqui eu acho que é porque fisicamente é o segundo jogo dele no ano e o Novo Horizontino já está rodando muito mais do que o Neymar, então é normal que ele não consiga ter mudança de velocidade, de direção e tal para passar pelos caras. Foi o jogador que mais finalizou no alvo, ao lado do Rômulo e do Leonaldi, 2 jogadores do time do Novo Horizontino, 2 finalizações no alvo. Foi o jogador que mais perdeu posses de bola, perdeu 33 posses de bola. O segundo que mais perdeu 18. Perdeu quase o dobro de vezes de quem perdeu mais bolas. Vale analisar todos os números, tá? Ele perdeu 33 de 90, perdeu basicamente uma a cada 3 bolas que tocou, de um jogador que arrisca muito. Como o time do Santos é um time meio
plano, é um time que, se não for o Neymar tirar coelho da cartola, dificilmente faz alguma coisa. Tanto que o gol sai quase que num acidente, né? Uma assistência do Gabigol de uma furada dele, que a bola cai no pé do Gabriel Bom Tempo para marcar. Um terço de posse de bola perdido é muito, mas é normal para um jogador que arrisca muito. Tem vários jogos de Vinícius Júnior que ele perde isso, que Lamine Yamal perde próximo disso, e outros atacantes que dão mais continuidade na jogada, no Real Madrid o Rodrigo, por exemplo, o Rafinha no Barcelona, perdem menos bolas do que Lamine Yamal, Vinícius, esses caras que tentam mais jogadas individuais. Como comparação para vocês, o Endrick, que jogou nesse final de semana contra o Strasbourg, pelo Lyon, perdeu 15 bolas das 31 que tocou. O Endrick perdeu metade das bolas. E o último jogo dele pelo Campeonato Francês, ele tinha perdido 15 de 29, porque arrisca muito. Se você vai ver os lances do Endrick contra o Strasbourg, tem 2 ou 3 que ele quase acerta um cruzamento preciso na cabeça de alguém só para finalizar, tendo algumas enfiadas de bola, perde muito porque arrisca os lances mais difíceis. É relativamente normal, tá? É bom que você tenha um menor número de bolas perdidas, mas que é normal que um jogador arrisca muito perder muitas bolas, também é. Foi o jogador que mais sofreu faltas, 4, ao lado do Gabriel Menino, que também sofreu 4 faltas. Ele tentou 59 passes, 13 no último terço, é um bom número, né? 13 de 59 é basicamente 1 a cada 4 passes dele foi na parte final do campo e só 9 passes para trás. Tentou muitos passes para frente o Neymar. Um dos passes para trás gerou o gol do Novo Horizontino, uma das perdas de bola gerou o gol do Novo Horizontino, né? Que foi aquele passe que ele deu errado e saiu o primeiro gol da equipe de Novo Horizonte. A minha conclusão, vendo os números, é que a gente não pode falar só os números que você, como fã, gostaria. O cara que mais ganhou duelos, conseguiu 3 dribles, o cara que mais finalizou certo no alvo no jogo. E participou muito, né? O cara que mais tocou na bola. E também, se você é um hater, não dá pra falar só que ele é o que mais perdeu, que ele quase não conseguiu drible, porque eu acho que aqui a gente tem que ter uma leitura e um entendimento de que é o segundo jogo na temporada, e alguns desses números estão normais para o padrão de um jogador que arrisca muito. O de dribles está ruim, mas aqui eu acho que vai muito na parte física. Na quinta-feira o Santos já joga contra o Vasco, aí a gente vai ver um pouco mais contra o Vasco, depois, se não estou enganado, é Bahia. Vasco, depois Mirassol, depois Corinthians. São os 3 jogos, eu acho que Bahia é o último jogo antes da convocação para a Copa. Vasco, Mirassol e Corinthians são os 3 jogos que o Neymar vai ter para fazer até dia 15 de março. Hoje a gente está em 22 de fevereiro, então assim, vai ter espaçado esses jogos. Eu acho que seria muito bom para o Neymar que ele tivesse as semifinais e a final do Campeonato Paulista para rodar ainda mais. Numa dessas aqui são 3 datas que ele vai ficar sem jogar. Fisicamente dá para se aprimorar ainda mais. E alguma coisa de mais técnica dele a gente vai ver nessas próximas 3 partidas. Se eu acho que ele deveria estar na convocação do dia 16 de março, a convocação para os jogos contra França e Croácia, eu acho que sim, ainda que ele não esteja jogando bem. Se ele estiver fisicamente bem, a gente pode entender que ele não está jogando bem pelo ecossistema do Santos, pelos jogadores que ele tem ao lado dele no Santos, porque ele está começando depois dos outros. E aí na seleção brasileira vai ser a única chance que o Carlo Ancelotti vai ter de observar o grupo com o Neymar. Como que o Neymar interage com o grupo, como que o grupo interage com o Neymar, isso pode ser importante pensando em Copa do Mundo e no ambiente que a seleção vai ter em mais de 50 dias junto, né, se as coisas forem funcionando na Copa, na disputa do Mundial. Eu acho que vai dar para o Ancelotti, que eu acho que também é um cara que sabe ponderar a questão física, o momento, como que ele vai chegar em maio. Acho que vai dar para o Ancelotti fazer testes nos treinos e nos jogos. Pô, se eu quiser começar com o Neymar, qual a escalação que eu vou fazer e onde que eu coloco o Rafinha, onde que eu coloco o Vinícius, onde que eu coloco o Estevão, se eu tiver o Neymar. Eu acho que é muito bom que o Ancelotti faça isso antes de estar em maio, faltando 20 dias para começar a Copa do Mundo, quando a seleção começar a treinar, 10 dias para começar a Copa do Mundo, quando a seleção começar a treinar, pelo menos alguma ideia o Ancelotti vai ter para amadurecer essa ideia, para tirar conclusões, para pensar e refletir depois por 2 meses. A mesma coisa numa situação de jogo, se o Ancelotti quiser começar com Estevão, Vinícius, Rafinha, João Pedro, o que faz com o Neymar depois disso, né? Quantos minutos joga o Neymar, como que ele pode ser importante como um jogador saindo do banco de reservas, o que muda na seleção, os testes nos treinos e nos jogos também, pegar a seleção francesa, que é muito boa tecnicamente, que fisicamente são uns touros, a seleção francesa é muito forte fisicamente. Como que o Neymar, com o físico que ele tem hoje, ele reagiria? Então, acho que os parâmetros que a gente não consegue ter contra Novo Horizontino, os parâmetros que a gente não consegue ter nos primeiros 90 minutos do Neymar em 2026, a gente pode ter isso, que é o que a gente vai ter de enfrentamento na Copa do Mundo, nos amistosos de março.
ainda que ele esteja quebrando a bola contra Vasco, Mirassol e Corinthians, eu acho que ele deve estar. Por quê? Porque o Neymar é melhor do que os outros. O Neymar é o melhor jogador brasileiro. O Neymar teórico, né? O Neymar hipotético é o melhor jogador brasileiro. Então a gente precisa que o Neymar hipotético vire o Neymar real. E talvez isso aconteça em junho. Então até junho a seleção tem que se preparar. O técnico tem que preparar, ele tem que imaginar o que ele vai ter em mãos. A gente tem que ver se o Neymar vai se desenvolver fisicamente até junho, porque tecnicamente ainda é muito bom. Aos 34 ainda dá, é bem diferente da situação do Messi, que vai chegar à Copa do Mundo e vai fazer durante a Copa, não sei, vai fazer 39 anos, do Cristiano Ronaldo com 41, 34 ainda é possível. O Messi ganhou a Copa com 35, Neymar não é Messi, não teve a carreira linear técnica e física do Messi, mas para lampejos, nem que seja de segundo tempo, ainda dá, e eu acho que deve ser testado. Contra Novo Horizontino, só o segundo jogo da temporada, tentou muito, não conseguiu a maioria das coisas que tentou, e eu acho que tem muito por ritmo de jogo. Contra Vasco a gente já vai ver um pouco mais, depois contra Mirassol, que vai ser um jogo 2 semanas depois do jogo contra o Vasco, a gente vai ver um pouco mais, e aí logo depois contra o Corinthians também. Eu levaria, tá? Em março, mesmo que não esteja jogando bem. Se estiver jogando, eu acho que o Ancelotti precisa ver, precisa tirar conclusões, precisa ter o que pensar do Neymar até maio, com ele com alguma prova física e não apenas na imaginação. É o que eu acho, gente. Queria saber o que vocês acham também, deixa aqui nos comentários. Se você chegou até aqui, você deve ter gostado do vídeo. Então se inscreve no canal para não perder os próximos conteúdos. Tchau, tchau, meu povo. Até mais.